muito, né? E a gente tem um tempo um pouquinho curto para falar muito sobre isso. E o nosso assunto hoje, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Venâncio, sou treinadora de produtos Marita Network. Então, vamos lá. O nosso assunto hoje é como potencializar o seu processo de emagrecimento. Eu ouço muito, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo atividade física e não estou emagrecendo, ou eu acho que eu estou emagrecendo pouco. Recapitulando algumas lives aqui sobre emagrecimento, inclusive a semana passada eu falei sobre isso também. Nós precisamos consumir, acumular 7.000 calorias excedentes, tá, gente? Excedentes, para que a gente engorde 1 quilo. Então, a gente precisa também ou gastar 7.000 calorias ou restringir 7.000 calorias para emagrecer 1 quilo. Só que essa questão de restringir e gastar, o que acontece? Tem muita gente que fala assim, eu estou fazendo atividade física e não estou emagrecendo. Talvez não vai emagrecer mesmo, porque você continua comendo da mesma forma. O que você vai conseguir no máximo é manter o peso que você tem, porque você aumentou o seu gasto energético, o seu gasto calórico, que dependendo de como você come, você ainda vai continuar engordando, só que você vai engordar mais durinho. Vai ser isso que vai acontecer, né? Porque tem gente que fala assim, eu malho para comer. E aí, se você malha para comer, se você não malha para emagrecer, se você malha para não mudar os seus hábitos alimentares, você não vai ver resultado. O resultado que você vai ver é um corpo mais, os músculos mais rígidos, mas, né, mais torneados, mas você não vai ter emagrecimento. Porque 80% do seu emagrecimento depende da sua alimentação. Não é de atividade física, tá? Quando a gente vai calcular o gasto calórico de uma atividade física, se a gente olhar, você fala, ai meu Deus, é muito pouco, né? Perto do que a gente come. Então, o que vai mandar no seu emagrecimento, e até se você quer engordar, quando é o caso de quem quer engordar, ganhar músculos, é o que a gente come, tá? O exercício físico ele vai trazer benefícios a nível cardiovascular, vai trazer benefícios no fortalecimento muscular, vai dar formas mais bonitas para o corpo, mas não é ele que vai te emagrecer. Se você não fizer uma dieta apropriada para o objetivo que você tem, tá? Então, a gente precisa entender isso, isso precisa ficar muito claro. Não adianta comer igual uma capivara raivosa, ir lá na academia fazer 1 hora de ginástica e achar que você tá pago, né? Igual a gente vê por aí, tá pago, de hoje tá pago. Tá, alguma coisa você pagou, não sei o que foi. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, por exemplo, se você está engordando, isso quer dizer que você tem acumulado muito mais do que 7.000 calorias. A gente imagina uma média do metabolismo basal. O que é metabolismo basal? Metabolismo basal é o que o meu organismo gasta sem eu fazer nada. Se eu dormir, ele vai gastar 1.500 calorias, tá? Então, eu fazendo nada, se eu dormir o dia inteirinho, meu corpo gasta uma média, isso não é linear, tá? Então, uma média para um adulto de estatura média também é que o nosso metabolismo basal é de aproximadamente 1.500 calorias. Para que o meu corpo faça todas as funções que ele tem que fazer, tá? Então, o que eu penso? Se eu estou conseguindo engordar, é porque eu estou acumulando muito mais de 7.000 calorias em pouco tempo. E eu não tenho esse gasto. Ou seja, o que é que eu estou comendo de caloria diariamente para que eu consiga engordar? Então, você concorda comigo que se você, vamos supor, que se você chega a 3.500 calorias por dia, em 2 dias, você já somou 7.000 calorias. Mas em 2 dias, você gastou 3.000 calorias. O seu corpo, em repouso, gasta isso sozinho, sem que você faça nada. Então, já passou 4.000 calorias. Então, quer dizer
que é muito fácil em 4 dias, eu engordar 1 quilo. Se eu estiver comendo 3.500 calorias por dia. E, gente, pasmem, é muito fácil essa conta para engordar. É muito fácil. Agora, para emagrecer, não é simples assim. Primeiro, se você der um choque muito grande na alimentação, o seu organismo vai assustar. E qual é a reação do susto? Reter. Se você restringir demais essas calorias, baixar demais, mas eu perdi peso. Beleza, você perdeu água e músculo. A gordura está aí. E provavelmente, pelo modo de sobrevivência que foi ativado no seu organismo, devido a essa restrição intensa, você aumentou a porcentagem de gordura corporal ao invés de reduzir. Porque o emagrecimento verdadeiro é reduzir a porcentagem de gordura corporal. Não é reduzir peso na balança. Peso na balança é tudo que está no nosso corpo. Tudo. Incluindo a comida que você comeu no dia, os líquidos que ainda estão retidos, que não foram eliminados. Então, o que acontece? Se você não tiver uma estratégia adequada para que você consiga alcançar o seu objetivo, você vai ficar patinando. E isso faz com que você faça loucuras, e toda vez que você faz loucura, e quando a gente faz loucura, e eu falo porque eu já fiz muita, quando a gente faz loucura, qual é a nossa tendência? A desanimar muito rápido, porque aquilo não é sustentável. Então, por isso que a gente fala que sustentável é uma pessoa que emagrece 500 gramas por semana. Ou seja, para eu emagrecer 500, emagrecer de verdade, tá, gente? Não é perder peso. Para eu emagrecer 500 gramas por semana, eu teria que estar restringindo dentro de 7 dias 3.500 calorias. Opa, a conta ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Agora, se dentro de uma semana eu tiver que restringir 7.000 calorias para emagrecer 1 quilo, isso pode até acontecer a um prazo muito curto, porque a gente põe que quer fazer aquilo na cabeça, mas depois a gente desiste, porque a gente começa, de repente, a passar fome, ou a sentir algum mal-estar, ou acha que não está compensando, porque 1 quilo por semana também é muito pouco. Porque a gente não tem pressa de engordar, mas a gente tem muita pressa de emagrecer. E a gente nem para pensar quantos anos a gente ficou investindo na engorda. E aí, quando a gente quer emagrecer, a gente acha que o nosso organismo é obrigado, né? Então, assim, o jeito mais fácil de perder 10 quilos é arrancar um braço, uma perna, bem rápido, tá? Mas eu também não aconselho a fazer isso. Então, a gente precisa ter consciência, porque o processo para reverter tudo que a gente causou no nosso organismo, né, não é um processo rápido. O nosso corpo não vai dar um cavalo de pau, recalcular a rota no GPS e voltar correndo. Não é assim que funciona, porque a gente está falando de reações bioquímicas, hormonais no nosso organismo, que foram alteradas pelos excessos que a gente causou. Então, a princípio como eu vou acelerar o meu processo de emagrecimento? Tendo uma alimentação adequada para emagrecer. Tendo mais curiosidade, começando a estudar um pouquinho sobre macronutrientes, que são o quê? Carboidratos, gorduras e proteínas, sabendo como você pode balancear isso no seu organismo, se você não tiver um profissional que te ajuda a fazer isso. E mesmo que você tenha um profissional que te ajude a fazer isso, vou te falar por experiência própria, hoje eu ensino as pessoas a fazerem isso, mas eu já tive que aprender. E eu aprendi muito antes de entrar em todo esse processo, né, na área da nutrição. Então, o que acontece? Se você não sabe, se você não se conhece, e se você não tem o mínimo de conhecimento necessário, você sempre vai fazer coisas que provavelmente não vão dar certo. Então, é muito importante a gente ter conhecimento. Quem me conhece, quem já passou em processos comigo, sabe que eu mando estudar. E eu pego no pé, e eu até pergunto o que aprendeu. Por quê? Porque a gente precisa ter o mínimo do conhecimento para saber escolher o que comer. A gente não vai demonizar os alimentos, mas a gente sabe que tem a hora certa para aquilo. E então, quando a gente tem um conhecimento mínimo, a gente consegue seguir com um objetivo claro, uma meta, a gente tem uma meta,
E com o conhecimento, o mínimo pelo menos desse conhecimento, e se conhecendo também, você vai conseguir ter disciplina e permanecer dentro dessa meta, desse foco que você tem, tá? Segundo ponto, se você conseguir fazer uma atividade física, é muito interessante. Por quê? Se você conseguir fazer uma atividade física que você consiga queimar 200 calorias diariamente, e deixa eu falar, se você quer emagrecer, você não vai comer essas 200 calorias porque você perdeu, tá? Você vai ficar dentro lá da sua ingesta calórica diária e vai gastar essas 200 calorias para você emagrecer também. Então, se você conseguir fazer de segunda a sexta, em 5 dias, você conseguiu queimar 1.000 calorias. Isso vai te ajudar bastante. Por mais que você ache que é muito pouco, é no montante que você vai ver a diferença. E aí, voltando para a parte da alimentação, que eu falei para vocês, que é 80% do seu resultado, depende da sua alimentação, nós temos sim uma ajuda muito interessante nos produtos Marita. E hoje eu vou explicar de uma forma diferente para vocês o que eu sempre estou falando aqui. Quais são esses produtos? Para potencializar. Eu já estou tomando café 3.0, beleza. Esses produtos vão potencializar, ou seja, vão ser catalisadores, vão acelerar mais esse processo. E aí eu vou explicar como. Café Marita verde. Se você não gosta de café, você pode usar Marita Green. Green Zero adoçado com stevia, em forma de bala durinha. Marita Green Pectina. Qualquer uma das duas que você escolher tem a mesma função no nosso organismo. Qual é a diferença? Essa aqui é para pessoas que têm diabetes e que estão fazendo alguma dieta que não usa açúcar de jeito nenhum, tá bom? Essa aqui é uma goma de pectina vegetal. Pectina vegetal é uma fibra, então ajuda a regular o intestino também, tá? Mas qualquer uma das duas que você escolher é o ácido clorogênico isolado, que é o nosso Svetol, que é uma exclusividade Marita. Então, se você não gosta de café, não quer tomar café, você pode usar Marita Green, porque é o mesmo ativo, então a gente vai falar dos mesmos efeitos. Então, eu estou falando de catalisadores. O que é catalisador? Algo que acelera ou potencializa o efeito do que você já está fazendo. E Marita Chá Dia. Também é indiferente qual o sabor, porque os dois têm os mesmos 6 ativos base da fórmula, tá? As 3 gramas de ativo são idênticas, tanto no Spice Berries quanto no Ginger Lemonade. O que vai mudar são os sabores, tá bom? Então, como é que esses produtos catalisam, ou seja, potencializam o meu processo de emagrecimento? Eu tenho falado muito para vocês que o nosso corpo ele passa por uma transformação bioquímica, né? E uma alteração hormonal muito grande quando a gente inicia o processo de engorda, porque a gente entra no modo de armazenamento. E aí o que acontece? Qualquer um desses produtos que você escolher, e mesmo se você já estiver utilizando o Café Marita 3.0, eles catalisam, ou seja, eles aumentam, potencializam o efeito, tá? Então podem ser usados junto com ele também. O que acontece? O nosso corpo, você vai mudar a sua alimentação, vai começar o seu processo de emagrecimento, e aí vai chegar um ponto que o seu corpo começa a reverter lentamente tudo aquilo que você provocou nele. Aquela resistência à insulina que ligou o modo de armazenamento de gordura. Qualquer um desses produtos que eu mostrei para vocês aqui, Café Verde, Marita Green Pectina, Marita Green Zero ou Marita Chá Dia, Ginger ou Spice, o que eles vão fazer? Eles vão mostrar para o nosso organismo, através do controle da nossa glicemia sanguínea, que a nossa insulina pode baixar, porque não tem demanda de glicose para ela ficar alta, e a insulina alta é o modo de armazenamento de gordura. Então, eles vão sinalizar para o nosso corpo gradativamente que a insulina pode baixar, que essa resistência à insulina pode acabar.
vai manter a glicemia nos níveis normais, porque a glicemia é importante, tá? Se ela cair demais, a gente morre. A gente dá hipoglicemia, a gente pode até morrer. Então, vai manter a glicemia nos níveis normais e vai ajudar o corpo a recalcular essa rota mais rápido. Por quê? Porque qualquer um desses produtos aqui, os ativos que tem neles, sinaliza para o nosso organismo que o nosso organismo pode parar de armazenar gordura. Porque a gente não está passando fome e pode começar a usar a gordura que tem armazenada como fonte de energia. Porque o nosso corpo tem duas fontes de energia, uma é a glicose, a outra é a gordura. Só que a preferencial é a glicose, porque ela é energia rápida. Já viu que se você estiver lá tremendo, falar, tô com hipoglicemia, tô com fome, tô tremendo, tô suando, porque a glicemia tá baixando, e aí você corre lá e come um pão. Melhor, um chocolate, porque geralmente a gente vai nesse tipo de coisa. Come, e aí no instantinho tá bem? Por isso. Porque a glicose, ela é energia rápida, mas assim como ela é rápida para entrar no organismo, ela também é rápida para ser consumida, tá? Para ser queimada. Então, o que acontece? A gente entra nesse loop do açúcar. E aí, por isso que toda hora a gente está tremendo, o estômago está roncando, a gente tem que ir lá comer alguma coisa. Porque a gente só está fornecendo energia. A gente não está nutrindo o nosso organismo como a gente deveria, com as proteínas, com os vegetais, tá? Sendo que eles também fornecem energia para o nosso corpo. Então, o que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a recalcular essa rota e vai começar a reorganizar a bioquímica do nosso organismo, porque ele já entendeu que a insulina está baixando, que essa resistência está baixando, que a glicemia está normal e que eu não estou passando fome. Então, que eu já posso baixar a guarda, parar de armazenar gordura e já posso usar todo o estoque que eu guardei e queimar ele como fonte de energia. Porque a gordura que é armazenada no nosso corpo, ela é uma defesa às loucuras e aos excessos que a gente vai causando. E ela também é usada como energia na falta da glicose. Só que o nosso corpo, ele tem preferência pela glicose porque ele não precisa, ele não tem nenhum trabalho para usar essa glicose. Já para usar a gordura que está armazenada como fonte de energia, ele tem um trabalho extra, então ele prefere ficar na zona de conforto e usar só a glicose. Então, qualquer um desses produtos vai tirar o nosso corpo da zona de conforto e vai obrigar ele a usar essas gorduras armazenadas como fonte de energia. Primeira gordura armazenada como fonte de energia que o nosso corpo usa, porque o nosso corpo é muito inteligente, o nosso organismo é extremamente inteligente e ele trabalha para nos manter vivo, é oxidar, queimar a gordura visceral, que é aquela gordura que a gente tem que pode começar a entranhar os nossos órgãos, que é super perigosa e que pode nos levar a ter infartos, AVCs e outras complicações, tá? Então, o nosso corpo vai queimar. Então, quando você usar um produto desse e você verificar que seu abdômen está diminuindo, sua barriga está baixando, sua cintura está afinando, não quer dizer que um produto desse queima gordura da barriga. Isso é errado falar. O nosso corpo, ele emagrece como um todo, tá? O nosso corpo não mira o raio laser lá na barriga e fala, vou queimar aqui. Não, não é assim que funciona. É um todo. Só que, como a preferência é para oxidar a gordura que pode te matar, que pode te prejudicar, então essa é a primeira fonte de energia preferencial do nosso organismo. Então, vai começar a equilibrar o colesterol, vai começar a equilibrar o triglicérides, que é o exame que a gente pega os mentiroso e fala que está fazendo tudo certinho, a gente vê os excessos de carboidrato ali, os açúcares, que está tudo ali no exame, a gente vê. Se você tem gordura no fígado, isso vai regredindo, porque é gordura visceral. Então, é um bem total. Você está pensando na estética, no emagrecimento, seu corpo está pensando no todo e na saúde, porque a prioridade dele é te manter vivo, tá? Então, por isso você vai ver essa redução abdominal, essa cintura afinando, porque o nosso corpo
é que está agindo, né, mediante aos incentivos que ele tem dos bioativos dos produtos, fazendo, junto com a sua alimentação, fazendo o quê? Fazendo com que essa gordura seja oxidada, que ela seja queimada. E isso é extremamente importante. Então, se você estiver em processo de emagrecimento, verifique se você está fazendo o que tem que ser feito, se você não está mentindo para você, porque quando a gente fala que a gente pega quem está mentindo nos exames, é justamente por isso. A pessoa fica mentindo para ela mesma, porque mentir para mim, mentir para o nutricionista, mentir, né, porque acompanha a pessoa, mentir para o médico dela, não vai fazer diferença na vida do profissional, mas está fazendo diferença na vida dela, porque ela não está realmente se doando para o propósito que ela tem. Então, a gente sabe que a pessoa não está se doando pela falta de resultados dela e pelos exames dela. Exame bioquímico de sangue simples, a gente vê isso. Então, a pessoa precisa se propor a fazer tudo certo, ter esse incentivo aí, né? Entender qual é o motivo que ela realmente quer e precisando desse auxílio, e todo mundo precisa desse auxílio. E uma coisa muito importante, quando o café verde, Marita Green, Marita Chá Dia, mostra para o nosso corpo que ele pode baixar a insulina e a glicose começa a controlar, isso é um gatilho para a gente parar com a vontade de comer doce. Porque como o nosso corpo é muito inteligente, quando a nossa insulina está alta, a glicemia tende a baixar, porque a insulina está alta, né? Até que isso vire diabetes, tá, gente? Porque a resistência à insulina pode virar diabetes se você não cuidar. Então, o que acontece? Quando a insulina começa a baixar e a glicemia está ficando controlada, o nosso corpo vai parar de criar compulsão e vontade de comer doce, porque está tudo controlado. Essa compulsão é também da síndrome metabólica, é da resistência à insulina, porque a gente está nesse loop do açúcar. A gente come, a glicemia sobe, a insulina sobe para controlar a glicemia, e aí sobra glicose, porque não tem mais aonde colocar, e aí sinaliza a insulina sobe mais ainda, e isso não para. E isso faz com que a gente fique nesse ciclo infinito de compulsão alimentar e de compulsão por doce. Então, o que esses produtos vão fazer é isso, é fazer o nosso corpo entender que ele pode parar de armazenar gordura, é falar para ele que essa insulina pode baixar, porque a glicose está ficando sob controle, é falar para ele que ele já pode começar a usar a gordura que ele armazenou como fonte de energia e também ajudar a controlar e até acabar com a resistência à insulina. E se você já chegou na diabetes devido a todo esse loop, também te ajudar a controlar essa situação de uma forma bem interessante, né? Que é uma forma mais natural, sabendo que se a gente não controlar a nossa alimentação, a tendência é só aumentar mais os medicamentos e mais efeitos colaterais ainda. Então, a gente precisa realmente ter consciência, né, de como fazer todos esses processos para que a gente realmente não tenha só estética, mas principalmente a gente tenha saúde. Sem loucuras, né? Com produtos com bioativos que têm comprovação científica da sua eficácia no nosso organismo. Isso é muito importante, porque além deles serem bioativos que auxiliam tanto no emagrecimento quanto no controle aí da insulina e da glicemia, eles também são potentes antioxidantes, são anti-inflamatórios naturais que trazem vários benefícios para o nosso organismo, que não só o emagrecimento, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários para mim, que assim que eu finalizar a live, eu já vou estar respondendo vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até amanhã.